Sei, já com glória a Deus pela sua vida. Mais uma quinta-feira estamos reunidos juntos. A próxima acho que é a Ana, né? A próxima que é a Ana? É? É, né? A próxima já é a Ana. Mas por que eu falo isso? Porque Deus tem grandes coisas. Deus já falou tanto com a gente na outra quinta a respeito desse tema, né? Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. É muito profundo, né? Porque você pensa assim, eu tenho um chamado que um dia vai se manifestar na minha vida, né? Mas quando você começa a pensar que você tem um chamado para fazer algo que Deus já colocou na sua vida e você talvez está negligenciando, isso é mais sério. Porque pensar que eu tenho um chamado para um dia, Deus vai fazer algo, um dia Deus vai se manifestar isso, é mais tranquilo, né? É mais confortável. Porque um dia Deus vai falar, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai me levantar para isso. Mas quando eu penso que eu tenho um chamado, a qual é para o agora, para o hoje, e talvez eu esteja negligenciando ele, se torna mais sério, se torna mais profundo, né? Eu quero, Ian, põe aqui a data do encontro com Deus. Nós vamos ter um encontro com Deus em abril. Nós vamos ter um encontro com Deus. Mulheres, dia 11, 12 e 13 de abril. Homens, 25, 26 e 27. Sexta-noite, sábado e domingo. Aí, domingo acaba o encontro, a gente já vem para a igreja direto, todos juntos. Então, são 2 dias inteiros aí praticamente, a gente recebendo e conversando e falando sobre Deus, ouvindo sobre Deus, recebendo ministrações sobre nossa vida, né? E é interessante que a gente pensa que já sabe de tudo, né? Como diz minha filha aqui no testemunho quando ela voltou. Sou filha de pastor, fui criado dentro da igreja, mas chega lá, você ouve tanta coisa que você não sabia, né? E é muito forte. E assim vai ser até o final da nossa vida, né? A gente vai ouvir coisas que a gente não sabia, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? E aí, põe aí para mim o tema do ano, o Juninho, ó. Filho do Juninho, vamos. Filho do Juninho. Esse tema, nós começamos os temas de 5ª de janeiro, falando sobre esse tema. Anunciá-lo é a nossa missão. Mas ele é o tema do ano de 2025 nosso, né? Nós começamos em janeiro para dar um entendimento muito mais claro. E a quinta nós temos um conceito de ministração, sim, mas trazer um entendimento a respeito de um tema, né? E nós ministramos muito sobre anunciá-lo é a nossa missão. E aí esse mês, nós vemos com o tema agora desse mês, que é Eu Tenho um Chamado. Né? E o primeiro chamado talvez já se torne até meio repetitivo, é anunciá-lo. O primeiro chamado é testemunhar dele. O primeiro chamado é esse, né? E aí eu coloquei esse versículo, né, que Deus colocou ao meu coração, e eu estava perguntando, Deus, onde eu vou transmitir isso? E aí o Senhor colocou, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, 6. Põe para mim aqui, Romanos 12, 6, 7, só o 6 e o 7, ou até o 8, vamos até o 8. Diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Põe o 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Cure sua cabeça, eu quero orar sobre esse versículo, sobre este tempo. Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Graças te damos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que ministra aos nossos corações tudo aquilo que precisamos aprender.
Pai, eu te peço no nome de Jesus, Pai, que os corações estejam abertos nessa noite para receber a porção que o Senhor tem reservada para eles. Senhor, que o Senhor edifique em nós, Pai, algo poderoso para sustentarmos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, Pai. Senhor, não queremos ser um vaso rachado, não queremos ser um odre velho, Pai, para não suportar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nós queremos sim do vinho novo, nós queremos sim, Pai, ó Senhor, nova glória, ó Senhor, e a Tua palavra diz que a glória da segunda casa seria maior, e nós esperamos por isso, e sabemos que o Senhor tem nos preparado para este dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continue nos preparando, edifica o Teu corpo, Pai, que é o Senhor, Pai, que tem edificado através de nós, um corpo, Pai, sadio, saudável, para poder caminhar, Pai, e fazer a Tua vontade neste tempo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, é interessante, eu tive a oportunidade, né, por influência do pastor Leal, a querer me dedicar mais a entender algumas coisas da Escritura. E aí fui estudar, fazer teologia na Igreja Batista, que não tinha nada a ver com na minha conversão. E aí fui lá na Igreja Batista e comecei a aprender com o pastor Eliezer, né, um homem sensacional, gente boa demais. E aí começamos a aprender ali na PIB de São Sebastião, e começamos a entender algumas coisas e saber que aquilo que nós aprendemos, Deus vai usar na nossa vida, né? E aí foi quebrando vários paradigmas na minha mente e entendendo algumas coisas que o povo batista ele tem muita clareza para explicar, e é muito bom isso. E aí no meu coração foi sendo transformado um pouco a respeito disso, né? Fui deixando algum legalismo de lado e fui aprendendo um pouco mais a respeito de realmente a vontade de Deus e a respeito de alguns aspectos. Mas aí posteriormente eu fui fazer um outro curso de teologia com os meninos aqui, né? Que era uma teologia bíblica, 100% trazendo da palavra, sem muitos teólogos envolvidos, mas mais o contexto histórico da palavra. E aí agora, recentemente, depois disso me citou, eu fui fazer uma pós-graduação sobre ciência da religião, que eu estou terminando agora no mês que vem, graças a Deus, e eu fui entendendo agora e fui aprendendo de uma parte científica, de vocação daqueles que foram chamados por Deus, e cientificamente como que foi provado cada detalhe da Bíblia. E aí eu fiquei pensando sobre isso esses dias. E eu falei, Deus, por que o Senhor nos leva, né? E eu fui em 3 mundos totalmente diferentes disso tudo, né? Se você for parar para pensar. Mas só que trouxe tanta clareza cada momento ali que eu tive, e foi trazendo um equilíbrio. Por quê? Mas o entendimento, para mim, é muito peculiar nos 3 aspectos que eu estudei. É a centralidade da teologia sistemática, de quem tem que estar na nossa teologia sistemática, dentro do nosso coração, que é a obra perfeita de Cristo. Então isso é muito importante, por quê? Porque independente do que eu estudo, independente do nível de profundidade que eu já estudei ou não, a centralidade do que foi a obra de Cristo tem que estar viva dentro do meu coração. E essa centralidade, ela precisa gerar um nível de misericórdia em mim, que todo e qualquer entendimento meu tem que ser colocado de lado na hora de eu exercer essa misericórdia. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente estuda e a gente se acha um pouco melhor do que os outros. Muitas vezes a gente vai ler um pouco mais do que o outro e vai achar e desprezar, talvez, aquilo que o outro tem de tão importante para nós. E aí, às vezes, a gente vai estudar e vai achar que tem o direito de julgar e até talvez determinar se aquela pessoa é ou não é querida de Deus, ou não é aprovada por Deus. E isso tem que cair um pouco por terra. E isso me trouxe um entendimento, irmão, porque a centralidade é Cristo. E se Cristo estiver fora, tudo o resto é letra. Tudo o resto é uma história, é um diploma, todo o resto é isso. Então não adianta. Sem Cristo não vai. E Cristo deixou, e Ele deu uma ordem muito importante. Ele fala assim, eu vou, mas não nos deixo só, deixo o Espírito Santo de Deus, para que aquilo que eu vos ensinei, Ele venha fazer vocês lembrar depois. Ele não deixa que vocês esqueçam no dia da luta o que eu já ensinei para vocês. Por isso que é importante aprender, ter um culto de ensino, por isso que é importante. Porque num dia, talvez eu não vou virar um teólogo, talvez você não vai virar um expert da Bíblia, mas vai chegar um dia que você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você aprendeu. Você entende isso? Então, por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque talvez no seu coração você fale, nossa, mas o pastor, ele
ele vem falando muitas coisas, ele vai falar muitas coisas, ele vem ensinar muitas coisas, mas meu perfil é ensino, irmão. Meu perfil é trazer um entendimento. E eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração a respeito de tudo que o Senhor quer que você faça. E aí vem esse tema, né? Eu tenho um chamado. E às vezes a gente pensa em chamado num contexto ministerial, né? Num contexto ministerial. Qual é o meu chamado? A gente aqui acredita nos 5 ministérios. Acreditamos nos apóstolos, né? Acreditamos que Deus chama. Até o dia da vinda de Cristo, até que a igreja, o corpo seja edificado, Deus chama apóstolos, chama profetas, chama evangelistas, chama pastores, chama as mestres, para que o corpo seja edificado. A gente acredita nisso. Mas cada um tem que estar dentro do seu propósito. E esse é um chamado, sim. Esse é um ofício, sim. Mas só que a gente, às vezes, foca tanto nesse chamado, e aí foi aquilo que eu falei no começo, e a gente fica pensando que, o dia que Deus me levantar para isso, aí eu vou ser. E por isso que eu fiz questão de colocar esse versículo. E Deus falou muito no meu coração a respeito desse versículo. E o meu chamado, o Juninho usou muito essa palavra, eu vou usar hoje, porque eu achei muito interessante, que faz muito, muito sentido hoje. E o meu chamado ordinário, do dia a dia. E o seu chamado do dia a dia, irmão? E o seu chamado ordinário? Porque chamado a gente pensa assim, o dia que Deus me chamou para eu ser um líder, para eu ser alguma coisa, não. Mas e o que Deus te chamou para fazer hoje, agora? Isso aí, onde está? Como é que está? Por quê, irmão? Porque eu penso assim, às vezes a gente traz o chamado como essa categorizando, né, e trazendo uma questão de um princípio de hierarquia, não, quando eu for elevado a pastor, pensando que pastor é mérito, irmão. Pastor é dar lombo para tomar paulada no lugar de outro. Se você não entender isso, você está sendo qualquer outra coisa, um líder segundo uma instituição, não segundo um evangelho que foi pregado. Porque o maior líder deu lombo para tomar porrada pelos outros. A real é essa. Perdão da forma que eu estou falando. Mas a real é essa. O maior líder se entregou para que outros pudessem viver. E então, o sentido do chamado maior não é o sentido de eu ter uma posição. O sentido do chamado maior é o ordinário, é o meu dia a dia. É o que eu tenho respondido no meu dia a dia. E é isso que eu posso servir ao outro. É nisso que eu posso servir. Então isso começa a se tornar um compromisso mais sério. Quando eu começo a entender isso, começa a se tornar um compromisso diferente. Não é um compromisso para um dia quando Deus me levantar. É um compromisso para hoje que eu acordei. Para as pessoas que eu estou encontrando no meu dia a dia, para a minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, para as pessoas no meu trabalho. Começa a se tornar diferente um chamado. Então, o chamado de Deus não é um chamado para um propósito maior. Lógico que lá nós vamos chegar, mas eu creio que é uma construção das minhas respostas no ordinário que vai me levar a uma posição porque eu me tornei segundo o coração de Deus. É lá eu cuidando da ovelhinha no meio do pasto, livrando ela do leão, livrando ela do urso, que Deus vai ver o meu coração e vai falar, opa, eu posso colocar ele para cuidar de uma nação. É lá, é no ordinário, é no dia a dia, é no cuidar do pasto, é no cuidar da ovelha do pai, é no dia a dia, que Deus vai provando o meu coração e vai falando, esse tem um coração que eu posso levar em outro lugar. Então aí meu compromisso começa a se tornar outro com Deus. Meu compromisso a respeito de chamado, minha visão a respeito de chamado começa a ser outra. Então eu começo a entender que o meu chamado é quando eu acordo. Meu chamado é para o meu dia a dia. Então não é para um dia eu ser líder em algum lugar, ou para eu fazer algo, não. Isso é uma consequência, irmão, de um crescimento que você vai tendo e vai se encaixando naturalmente. Vocês estão comigo? Vocês estão? E aí eu quero ler com você. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, primeiro passo, eu quero que você entenda. Todo dom vem do alto. Todo dom vem do alto, irmão. Todo dom vem do alto. Não vem de outro lugar. E aí você conhece uma parábola que o Senhor fala a respeito, e ele traz uma parábola dos talentos. E aí ele fala que ele deu um talento para um, 2 para outro, 3 para outro, segundo a capacidade de cada um. Então Deus conhece a sua capacidade e Ele já sabe o que te deu. Ele já sabe o que te deu. E Ele já sabe o que você tem na mão. Então não tem desculpa. Deus, eu não tenho nada. Não, você tem, irmão.
Um você tem aí. Eu não tenho nada, Senhor. O Jair ficou com tudo. Não, um você tem aí. Segura que um você tem. Porque a Bíblia não mente. E fala que ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Então eu não tenho. Ah, mas eu só tenho 15 anos, pastor. Só tenho 14, eu só tenho 13. Não interessa. Tem aí. E você sabe que tem, e você vai descobrir hoje que tem. Amém? Aí a pergunta que sempre fica: como eu posso utilizar meus dons e talentos para a glória de Deus em seu reino? Como que você pode fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Talvez é uma dúvida, talvez você não tenha esse caminho. Talvez você pense assim: poxa, eu tenho um dom, eu tenho um talento, e como que eu posso usar? Mas primeiro eu tenho que descobrir, mas como que eu posso fazer e utilizar esse meu dia a dia? A Bíblia diz lá em 1 Pedro 4,10, diz assim: servindo uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, olha lá, Pedro está dando um alerta, fala assim, servir uns aos outros, cada um com o dom que Deus te deu. Estou começando a ter sentido. Eu tenho um chamado. E esse chamado é ordinário. E eu vou utilizar o quê? O que Deus já me deu. Mas para quê? Para servir um ao outro. Tem alguém doente? Pastor, mas eu não sei orar. Tem alguém doente lá, mas pastor, eu sou ruim de orar. Eu não tenho essa habilidade. Não adianta, pastor. Tinha que ir o senhor lá visitar. Mas tudo bem, eu posso ir visitar, orar, mas enquanto essa pessoa está doente, quem limpou a casa dela? Eu limpo bem pra caramba. Um dom que Deus me deu. Eu tenho um talento de limpar como ninguém. Porque eu não posso limpar a casa dessa pessoa que está uma semana com dengue. Ir lá fazer uma faxina, hein? É o ordinário, irmão. Eu tenho um chamado ordinário, que é muito maior do que qualquer coisa. E esse chamado Deus não vê, Deus vê, os outros, a igreja não vê, talvez o vizinho não veja, mas Deus vê. E é esse chamado que me aprova para o maior. É esse chamado que vai me aprovar para o dia seguinte, para o dia a qual Deus chamar para eu cuidar de Israel, para eu cuidar de uma célula, para eu cuidar de qualquer coisa na casa dele. É o meu chamado ordinário que me aprova, irmão. É o meu chamado, é o dia a dia que vai me aprovar. Então eu vou servir aos outros o quê? E aí a Bíblia fala e Pedro ainda fala assim, e vocês vão servir um ao outro, cada um com o dom que Deus te deu, e vão, olha só, ele fala, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, olha só, Deus atinge as pessoas com graça através daquilo que ele derramou no corpo. Deus atinge as pessoas com graça de várias formas, mas é sempre através do corpo. Pedro está falando, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Ele não está falando, ore a Deus para Deus fazer. Ele está falando, sirva com o que você tem aí. O que eu tenho aí? O que você tem aí? Por isso que eu falo, 13 anos, 12 anos, 15 anos, 14 anos, já tem algo. Não tem. Quando eu penso no chamado lá, é para um dia. Mas quando eu penso no chamado ordinário, quando eu penso no dia a dia, quando eu penso que Deus já colocou talentos, colocou dons em mim, então eu tenho um chamado hoje. Eu tenho um chamado para agora. Eu tenho que fazer e eu não tenho desculpa. E se eu não fizer, eu estou em débito. Eu preciso caminhar, eu preciso entender como é que é. Entendeu? Vocês estão comigo, irmão? Vocês estão com a carinha aí, glória a Deus. Eita, essa água está... Jesus. Bom, o sentido maior é servir um ao outro. Esse é o sentido maior do dom. Esse é o sentido maior do meu chamado, é servir um ao outro. No final de tudo, na última ceia, Jesus fala o quê? Olha, eu vou servir, como eu estou fazendo, vocês vão fazer um com o outro. Eu dei o exemplo. Quer ser o maior? Sirva a todos. Então sirva a todos. Teu dom é para alguma coisa, irmão. Teu dom é para algo. O teu talento é para algo. Meu talento é fazer uma torta. É a torta da célula. Tem que ser. Então vai para a célula torta. Meu talento não, pastor. Meu talento, pastor, não é nada. Eu não sei, pastor, eu não sei fazer nada. Eu não sei, por Deus, pastor, de verdade, eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei é sentar e ouvir as pessoas falar. Você sabe fazer muita coisa, então. Porque o mundo não quer ouvir hoje. Ninguém quer ouvir nada.
Você está entendendo, irmão? Então não tem onde eu falar que eu não tenho um chamado. Eu sou um excluído, tadinho de mim. Não, não existe isso. Você tem sim um chamado, tem algo aí dentro de você que Deus quer usar para servir o outro. Deus quer usar, Deus quer utilizar isso, irmão. E nós precisamos, irmão, pedir ao Espírito Santo que conforme e molde os nossos corações a sua palavra. Pois para nós, seres caídos e pecadores, é muito difícil entender que devemos servir o outro, não é verdade? É difícil, irmão. Quem é caído e pecador aqui? Nós somos, irmão. Caídos e pecadores. Se o Espírito Santo não vir, não trouxer algo dentro do nosso coração, falar, serve, mas aquele, ele não merece, não é? Quantas vezes você já falou que alguém não merecia? Fala a verdade. A gente já falou, irmão. A gente já falou. Eu vou dar um testemunho para você aqui bem rápido. Minha esposa vai lembrar, eu não falei para ela. Nós estávamos indo no mercado domingo, foi domingo que nós fomos no mercado, né? Foi domingo que a gente foi de manhã pegar alguma coisa lá para fazer mistura, acho. Foi? Aí o rapaz lá na frente pediu um refrigerante, não foi? Aí, o senhor não arruma um refrigerante para mim? Estava sentado assim, aí... Um cara pediu refrigerante, mano. Aí entrei, na minha cabeça, não falei nada com ela. Aí estava na minha cabeça e tal. Aí andando lá dentro do mercado. O cara folgado, mano, veio pedir um refrigerante. O cara podia pedir um pacote de arroz, vai pedir refrigerante. Aí tal, estava lá. E aí passamos ali, eu falei, irmão, vai pegar uma coca, né? Pegar uma coca? Não, vai pegar uma coca mesmo? Ela pega uma coca, né? Aí, beleza, vamos pegar uma coca então. Aí, eu estava pegando, mas assim, na minha cabeça, o cara folgado, mano. Eu estava indo para o caixa, aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha só, irmão, Deus ele já corrige na hora. Quem anda com Deus, irmão, tem a correção na hora. O Espírito falou, quantas vezes você pediu para mim coisa que não precisava e eu te dei? Ele não pode ter uma vontade de tomar um refrigerante? Cara, eu me constrangeu na hora, mano. Ele não pode ter uma vontade de tomar um refrigerante e não pode comprar? Rapaz, pensa, eu não falei para ela nada, porque eu fiquei tão constrangido, falei, não vou nem falar. Não é verdade? Porque nosso coração, irmão, a gente não quer servir. A gente julga, a gente acha que não merece. É assim, irmão. A gente acha que não merece. Mas aí o cara pegou, né, irmão? Na hora que ele pegou assim, já abriu, tomou. Devia estar com a vontade de tomar coca. Quando ele viu que era coca, até os olhos dele brilhou. Que ele talvez achou que ia levar qualquer outro refrigerante. Aí a coca ele já abriu assim os olhos, tomou. Aí eu falei, Deus me ensinou mais uma. Servir, irmão, servir. Deus me usou porque aquele cara estava com vontade, Deus ama ele. Deus queria fazer um mimo para ele, como já fez vários para mim, como já fez vários para você, que eu tenho certeza. Sabe, entende, irmão? Então, às vezes, a gente julga demais, a gente julga como servir. Não é como Deus quer. É o que Deus trouxe para me servir, é ter esse coração, sabe? É um testemunho que eu abri uma... E aí, irmão, Deus quer que nós, seus filhos, sirvamos aos outros em seu reino, irmão. Olha só, lá em Romanos 12:10, que é um pouco mais para frente aí do versículo, diz assim, ó, Deus quer que nós, seus filhos, sirvamos uns aos outros. Aí ele fala, ó, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Mais do que a vocês. Prefira dar honra aos outros. E a gente quer muito para nós. Quero ser honrado. Prefira dar honra aos outros. Dar honra ao seu próximo. Dar honra àquele que está ao seu lado. Honre ele. Honre. Deixa até o ponto dele falar assim, rapaz, eu falava mal desse cara, mas ele me honra tanto. Constrange o coração dele. Constrange o coração do outro, servindo. E o servir constrange, irmão. Esse é um chamado. Servir um ao outro. É um chamado que a gente tem, irmão. Olha só. Um mandamento lá em Mateus 22:39, só a parte B. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E olha que forte isso. Deus fala, o primeiro mandamento é o quê? Vocês não sabem, eu vou fazer catequese. Vamos para catequese. Fazer os 10 mandamentos. Primeiro mandamento qual é, irmão? A Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse.
Oh, que forte isso, Jair. Olha o que Jesus faz. Ele compara amar a Deus a amar o próximo também. Amar a Deus, o segundo é semelhante a esse. Então você vai amar a Deus e vai amar também ao seu próximo, da mesma intensidade. Como você fala que me ama, você vai amar o outro. Que forte isso, irmão. Que muito forte. E aí agora, deixa eu te perguntar, é para quando esse chamado? É para um dia quando Deus te levantar? É para uma hora, em algum momento? Ou é para hoje? É para o ordinário? É para o meu dia a dia? Então eu tenho um chamado. E eu preciso responder esse chamado, hein? Nós precisamos responder. Um chamado precisa de uma resposta, né? Às vezes eu dou um chamado para minha filha, Maria Eduarda. Aí é uma vez. Maria Eduarda. Ô Duda. Aí eu vou lá na porta do quarto. Não está me ouvindo, não? 3 chamados, você não me ouve? Às vezes a gente está assim com Deus. Um adolescente. Um crente adolescente. Que adolescente, às vezes, ele acha que só ouve depois da 4ª, 5ª, né? Se o seu adolescente é assim, fica tranquilo. É que depois vira, né? Tem um botãozinho que muda, né, Jair? Quando é adolescente, você fala umas 4 vezes. Mas eu nem ouvi, e não ouviu mesmo. Eu acredito que ela não ouviu. A gente fica bravo, mas a gente depois eu falo, realmente não deve ter ouvido. Porque você está em outro mundo, entra em outro mundo, né? Então, e a gente é assim com Deus. Deus nos chamando, irmão, todos os dias. E às vezes a gente finge que não está nem ouvindo. Às vezes não está distraído com outras coisas. E não está ouvindo a voz do chamamento de Deus. Para sermos aquele que Deus espera que sejamos. Então você já tem um talento. Você já tem dom aí. Você já tem um chamado de amar o próximo. E aí? E nosso dia a dia, vamos caminhar? Então eu vejo como desafiador isso, né, irmão? E quando Pedro falou ali de acordo com cada dom que cada um recebeu, né? E aí eu venho para esses versículos que eu li. No Romanos capítulo 12, versos 6, 7, 8. Que ele foi falando alguns dons que eu entendo que é ordinário, irmão. Não é dom não é dom para um momento ou quando eu me tornar alguém, não, é um dom do corpo da igreja. Põe, irmão, vamos lá. Olha lá, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Isso é dom para pastor? Isso é dom para profeta? Isso é dom para evangelista? Isso é dom para líder de louvor? Isso é dom para líder de cultinho? Isso é dom para líder de célula? Não, é dom para um cristão, irmão. É dom para um cristão exercer sua caminhada do dia a dia, seu dom, seu chamado ordinário, seu chamado do dia. Ou seja, eu vou exercer com amor. E aí eu separei, eu vou falar algumas coisas de cada um, né? Que nos versículos que nós lemos aí, eu quero falar. Dom de profecia, irmão. Às vezes a gente pensa no profetizar no aspecto do profeta, né? Tem gente que é levantado. Eu acredito, irmão. Eu acredito que até Jesus voltar, essas coisas acontecem. Eu não acredito que é só lá nos apóstolos, quando tinha, porque era. Não era. Eu acredito que acontece, que Deus chama alguns para profetizar. Mas esse aqui, Paulo está falando do dom ordinário. O dom de profecia, eu entendo aqui Paulo falando a respeito do quê? De uma palavra que já foi liberada, profética. Eu entendo de uma palavra que já foi liberada. E eu profetizar é o quê? Toda vez que eu estou aqui falando e lendo a palavra, eu estou profetizando para você. Eu estou profetizando quando eu falo assim, ó, Deus te ama. Eu estou profetizando para você, porque está escrito aqui. Estou profetizando no seu coração, Deus te ama. Então, por quê? Porque muitos entram aqui sem acreditar nisso. E aí, quando eu profetizo, essa palavra entra como profecia no coração dela, e aí se cumpre. Então, eu acredito, irmão, que o dom da profecia hoje está mais ligado a declarar a palavra de Deus, irmão. Pessoas com esse dom, porque assim, é todo mundo que consegue declarar a palavra de Deus? Fala a verdade. É todo mundo? Todo mundo abre aqui e fala assim, não, eu vou te explicar isso aqui. É todo mundo? Tem que ter um dom, né? Então, esse é o dom de profecia. Esse é o dom de profecia aqui que eu entendo. Ó.
segundo a fé, segundo aquilo que eu acredito nisso aqui, porque só consegue transmitir que Deus é amor, só consegue transmitir que eu preciso frequentar a igreja se eu tenho fé nisso aqui. Se eu não tenho fé nisso aqui, eu não vou declarar para você, ó, é importante você estar na igreja. Porque lá em Hebreus fala que não seja como muitos que se desviaram e se afastaram do corpo. Não seja como muitos. Então eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. E eu acredito que esse dom, estou fazendo a separação porque eu acredito no outro dom. Mas aqui eu estou pensando, Paulo falando no ordinário. Paulo não ia fugir disso. Amém? Vocês estão comigo? Eu estou vendo que Paulo não ia fugir. Paulo está falando do ordinário, do dia a dia. Então, o explicar, o ministrar a palavra, o falar ao coração na célula, é exercido um dom de profecia, irmão. Cada vez que um está ministrando ali, você não compartilhar, irmão, é exercer dom de profecia. Olha, Deus falou comigo isso, Deus, eu entendi isso, eu entendi. Você está profetizando, você está ministrando aquilo ali no coração de outro, que chegou na célula ali sem saber de nada. Como é que foi esse culto? Você, profetiza o culto no coração da pessoa. Você declara aquilo no coração, aquilo entra e vai edificando, irmão, vai servindo o outro. A gente tem que entender isso, irmão, é tão profundo. E o servir? O servir, irmão, aqui realmente é um dom. Tem gente que serve, bênção demais, mas tem gente que tem dom de servir. Eu gosto de dar uma comparação aqui. Pastor Ivan, cara, pensa num cara que serve, né, Jair? Rapaz, se eu ligar agora para o pastor Ivan, onde ele estiver, eu falo, pastor Ivan, meu carro deu um problema. Não, estou indo aí. Cara, ele fala assim, cara. Não, estou indo aí, pastor. É desse jeito. Não, fica aí, aguenta aí, segura aí, peraí. E já começa a mandar mensagem, eu já falei com não sei quem, pensa num cara, é um dom de servir, irmão. É um dom. Quem tem um dom de servir, ele entra assim, né, no lugar. O que eu posso fazer? Acho que eu vou arrumar aquilo ali. Já entra com outra mentalidade nos lugares. Quando vê alguém empurrar um carro, já para o carro, já vai ajudar a empurrar. Quem tem um dom de servir, irmão, tem dom. Entende? Tem pessoas que têm dom. Não que você não sirva, mas às vezes você não tem o dom. Você serve porque você entende o mandamento, você serve porque você entende que tem que servir o outro. Mas tem pessoa que tem dom, irmão. E quando é no dom, ministra no coração do outro, sabia? Porque constrange. Quando é através do Espírito Santo, constrange em amor. Constrange em amor. Sabe, quando você vai servir guiado pelo Espírito Santo, constrange em amor o outro. Constrange, irmão. Igual eu falei aqui do limparam a casa. Caramba, eu tenho um dom. Quem tem o dom de servir não vai pensar duas vezes. Vai falar, eu vou lá cuidar, eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Eu entrei aqui, olha, precisa dar uma pintada nessa parede. Vou pintar essa parede aqui para ele. Está tão bagunçada a casa dele. Vou ajudar ele lá. Tem umas tintas lá na minha casa, lá um resto de tinta. Vou trazer aqui, vou pintar essa parede para ele. Quem tem dom de servir vai pensar desse jeito, irmão. Vai se influenciar. E aí você está cumprindo um chamado, porque o servir é um dom, irmão. Então, tudo que você servir, você está cumprindo um chamado de Deus. E você não servir, você está desobedecendo um chamado. Porque o dom, quem deu foi do alto, irmão. O dom não é uma habilidade que você adquiriu. Não é. Eu já dei um exemplo aqui da minha vida, né? Falei uma situação que eu entendi que Deus tem um negócio para a minha vida que é muito específico. Deus me coloca em lugar destruído, torto. E aí eu começo a arrumar aquilo, é unção de Neemias na minha vida. Aí aqui no muro está tudo derrubado, eu arrumo, ajeito, aí daqui a pouco vem Deus, manda e dá para outro cuidar. Eu falei, Deus, mas eu arrumei tudo, estava mal bagunçado isso aqui, agora outro vai tomar conta. E aí Deus pega e me coloca em outro lugar. Quando eu vejo, eu já falei isso para você, quando eu vejo que está tudo tranquilinho, arrumadinho, eu falo, Deus vai me mudar de lugar já. Deus vai trazer uma coisa para mim, porque, irmão, eu tenho esse dom. E eu descobri que desde moleque eu tenho esse dom. Não é porque eu entrei na igreja. Eu identifiquei que esse dom, Deus me usava nesse dom, mas eu entendo que eu já tinha esse dom. Eu sempre fui um reparador de brecha. Eu sempre via quando tinha amigos meus que estavam brigados com o outro, eu era o ponte de relacionamento dos outros. Eu ia lá, tá brigado com o cara, vamos lá jogar uma bola, não sei o quê. Que bobeira. Não, ele falou não sei o quê. Não, vamos lá conversar, vamos lá. Aí ia lá, conversava, já resolvia a situação e vamos jogar bola agora. Então, assim, eu vou percebendo que era algo que já tinha do alto em mim. Você está entendendo, irmão? Você está comigo? Então, o chamado ordinário é muito mais importante, talvez, do que um chamado que Deus vai te levar ministerial. Porque o chamado ordinário vai te acompanhar a tua vida inteira. Vai te acompanhar a tua vida inteira, irmão.
Você pode estar um dia distante, sair daqui e mudar lá, e não está sem igreja ainda. Não encontrei uma igreja para eu ficar, mas o teu chamado ordinário está lá. Porque Deus que depositou na tua vida, isso não vai sair. Você vai continuar exercendo. Você vai continuar exercendo. Né? A Cláudia tem um chamado muito importante, né? Sempre que tem um vizinho, ela quer fazer um negócio, levar para o vizinho, tal, fazer um agrado, né? É um chamado também. Vai fazer um bolo, entrega, o vizinho agradar, ambientalizar, é o dom da recepção, né? A palavra de Deus diz, né? Que é aquele que recebe bem. A Cláudia tem um dom de receber bem. É importante isso. Tem gente que não tem dom. Tem gente, eu sou um que, o pastor Jair às vezes que me puxa minha orelha, né? Vai lá, apresenta o rapaz, né, Jair? Que eu só, deixa lá, pega o microfone aí, prega, né? Aí o pastor Jair, vai lá, para ser o pastor, você apresenta o cara, né? Aí o pastor Jair puxa minha orelha. Mas é porque eu sou desligado, né? Eu tô me aperfeiçoando, glória a Deus. Acho que eu já melhorei um pouco, né, pastor Jair? Do começo para cá eu já melhorei. Eu trazia muitos convidados aqui, aí eu, irmão, pastor Jair, vai lá, apresenta o homem lá. Glória a Deus, estou aprendendo com os mais velhos. Porque não é um dom, não está em mim. Quando não é um dom, eu tenho que me esforçar. Mas quando é dom, é natural, né? Dom é natural. É importante isso. Vocês estão comigo? Então servir é importante. Ensinar, irmão. Como é importante aqueles que ensinam. E às vezes você tem maior facilidade de ensinar e fica se escondendo. Fica se escondendo. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha de ensinar. Assim, sentar com as pessoas e ensinar. Não tenha vergonha não, vai lá nas crianças, que elas vão te deixar mais à vontade. Ensina lá elas. As crianças deixam à vontade, não deixa? Elas fazem umas perguntas mais difíceis que nós aqui. Lá é umas perguntas difíceis lá, filho. Lá vem umas perguntas que você, não tem como fugir, porque é reto, sincero, né? É umas perguntas muito profundas. Então, mas eu gosto de ensinar, eu tenho essa habilidade, mas eu tenho vergonha. Aí vai para um grupo pequeno, vai para a célula, ajuda lá na célula. Não, mas eu não sei ser líder, porque eu não tenho um dom de líder. Mas vai ser um bom ajudante na célula. Vai ensinar o que você entendeu da palavra, vai lá também, compartilhar. Olha que bênção, irmão. Então é tão importante, porque é dom, também é dom. Ninguém nasce ensinando. Ninguém, não é qualquer um. Tem gente que vai parar para falar com você, explicar uma ordem que recebeu, para transmitir para você. Que dificuldade. Que dificuldade. Lembra aquele do telefone sem fio, né? Você fala assim, melancia com caroço. Aí chega lá do outro lado, é abacaxi com caroço de melancia. Aí já vira o negócio. Por quê? Porque no meio do caminho pegou um que não tem um dom de transmitir. Pegou no meio do caminho um que não tem um dom de falar da forma que recebe. E o ensinar é falar assim, da forma que recebeu de Deus, você transmitir com clareza. Esse é o dom do ensino. Então é importante. E um outro que é tão importante, irmão, dar ânimo. Quem aqui já precisou de ânimo algum dia? Então todo mundo precisou de alguém com esse dom, sim ou não? Olha só, irmão, e precisou ser um pastor, precisou ser um evangelista, um profeta, um líder de alguma coisa? Às vezes foi o irmãozinho lá, às vezes foi o seu Paulo ali que pegou lá e mandou uma mensagem no grupo que deu ânimo para nós. Dom de dar ânimo. Dom de dar ânimo, irmão. É tão importante quanto qualquer coisa. Edifica. Então esse é um chamado ordinário. Eu não posso, eu só estou tentando aqui tirar todas as desculpas que tem na sua caixa de ferramenta aí, entendeu? Todas as desculpas que você tinha na caixa de ferramenta está sendo arrancada agora e vai ficar só as ferramentas que você vai utilizar. Entendeu? Então, eu não tenho nada, pastor. Lógico que tem, irmão. Sabe, existe irmão que sempre tem uma palavra de ânimo para nós, irmão. São pessoas que, com apenas um sorriso ou uma palavra de amor, conseguem acalentar a nossa alma através do poder do Espírito Santo, que opera nesse dom, irmão. Irmãos assim costumam gostar de fazer visita na casa dos outros. Costuma, né? Costuma gostar de ficar na porta recebendo, né? Minha sogra é uma que tem um dom de acalentar coração. Minha sogra tem esse dom, né? Que instrução minha sogra tem teológica? Minha sogra não entende a Bíblia de capa a capa. Mas se um dia você estiver triste, filho, minha sogra vai dar um ombro para você. Vai confortar seu coração. Então é dom, irmão. Isso aí não é qualquer um, não. O abraço dela é diferente do meu. Pode eu te abraçar, a pastora te abraçar, a Gi te abraçar. Aí minha sogra vai te abraçar, agora meu coração acalmou. Não foi com o meu abraço.
Você entende? Por quê? Não tem a ver com um chamado ministerial, tem a ver com um chamado ordinário. É um dom que Deus derramou sobre a vida dela. Então ela tem que exercer isso. É uma obrigação dela exercer isso. Né? Às vezes eu pego no pé dela, e aí, você não está exercendo o teu chamado, hein? Ela dá risada. Né? Não, eu estou numa missão, glória a Deus. Não pressiono para ela não ficar sentida. Mas é um dom, contribuir, irmão. Dom de contribuir. Você sabia que existia um dom de contribuir? Você sabia? Aí tem gente que fala, eu não tenho esse dom não, pastor. Cuidado para não ser uma desculpa. Mas dom de contribuir, irmão, não tem a ver só com dízimo e oferta. Tem a ver sim, dízimo e oferta, né? O dom de contribuir. Você está contribuindo, você está ali ajudando, você está ali sendo fiel, com alegria. Mas tem pessoas, irmãos, que têm uma facilidade. Falou em, vamos arrumar refutinho. Ó, vai ter aí, irmão. Domingo vocês recebem a bênção aí que vai vir domingo aí, glória a Deus. Mas está sabendo, já vai lá, eu quero ajudar. Tem aqui na igreja, as pessoas, tem irmãos aí que quando a gente vai falar de encontro, já fala assim para mim, uma inscrição lá eu pago, alguém que não puder pagar, deixa comigo aí que eu pago. Glória a Deus, é dom, irmão. Sabe, é pessoa que tem dom, que sabe a importância disso também, que vai investir em algo que não é pão, né? Que não é só pão, mas é o pão no céu. Eu entendo que cada vez que a gente faz isso, irmão, não é para fazer por isso, olha, entenda isso. Mas cada vez que a gente investe em algo no reino, em uma vida, sabe, é um depósito na poupança lá no céu. Que um dia Deus vai chegar, nós vamos chegar lá no céu, Deus vai falar, ó o teu cartão aqui, filho. Aí você vai lá ter o caixa eletrônico do céu lá, você só vai pegar de volta. Estou fazendo uma brincadeira, óbvio. Mas eu entendo nesse aspecto, sabe, irmão? Cada vez que a gente faz com alegria mesmo, com esse propósito, não, eu vou investir em uma vida. Irmão, tem algo maior do que investir numa vida? Jesus morreu não foi pela igreja. Jesus morreu foi pelas almas. Você sabia disso? Não foi por causa disso aqui que Jesus morreu. Jesus morreu foi por mim e por sua causa. Sem nós, não foi para perpetuar um sistema religioso que existia. Jesus morreu para que o judaísmo não acabasse. Não. Jesus morreu por causa de vidas. Para que vidas não fossem para o inferno. Para que as pessoas fossem salvas. Por isso que Jesus morreu. Então, irmão, não há algo maior na vida de um cristão do que servir uma vida. Do que ter o seu dinheiro, não só para si, mas para investir em vidas. Não tem algo maior na vida de um cristão do que isso. Investir em outra vida. Então isso que é importante, irmão. Sabe, a gente olha Davi, né? Eu vou voltar aqui a Davi. Por que Deus olhou para Davi e falou, um homem segundo o meu coração? Porque Deus viu ele cuidando das ovelhinhas lá. A ovelha representa a vida. Hoje nós somos comparados às ovelhas. Representa eu e você. Então quando Deus olha que eu colocava a minha vida em risco por outra vida, por uma ovelha do meu Senhor, peraí, Deus vai olhar como para a gente, irmão? Você já parou para pensar nisso? Quando você coloca a sua vida em risco por uma ovelha, sua reputação em risco por uma ovelha, você já parou para pensar nisso? É muito forte isso, irmão. Então contribuir, irmão, é um dom, irmão. Sabe, tem uns que não contribuem apenas com o que foi pedido, mas fazem de forma generosa sempre a mais. Tem gente que é fiel no dízimo, na oferta. Mas aquele que tem um dom de contribuir, ele não fica naquilo. Ele vai além, ele ajuda, ele está disposto a ajudar o próximo, sabe? Então, e exercer liderança, que falou ali. O que é exercer liderança, irmão? Talvez você fale, poxa, eu não sei exercer liderança. Mas sabe, às vezes a gente tem pérolas que saem de dentro de uma rocha bruta, né? Tem pérolas, não, diamantes. Pérola sai de dentro da outra. Tem diamantes que saem de uma rocha bruta, né? Você começa a lapidar ali, quando você vai ver, se tornou um diamante. E às vezes a pessoa começou a cuidar de uma área, aí começou a fazer algo dentro da igreja, e aí incentivou outra a estar junto. E quando foi ver, ela estava exercendo uma liderança que já gerou um departamento dentro da igreja, que é tão importante. Sabe? E é tão natural acontecer aquilo. Porque a liderança, você não vai detectar de uma forma, você vai detectar numa caminhada, no dia a dia, aquela pessoa está ali, fazendo, exercendo, e aí quando foi ver, ela juntou, tem um monte de pessoa fazendo aquilo, ajudando ela. Lembro do sopão, quando o pastor Robson fazia, né? O sopão lá, para entregar para os moradores de rua, aí começou a contagiar, a liderança é isso, aí começa a fazer, daqui a pouco até aquele que começou sai e os outros continuam, né? Isso é liderança. Então tem gente que tem esse dom de liderar,
Então não desperdice isso. Se você tem um dom de contagiar outros para fazer algo bom, não desperdice, esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. E por último, né, não tão importante quanto os outros, mas muito importante e que expressa, eu acho, que o verdadeiro amor de Cristo em nós e a maturidade de Cristo em nós. Mostra misericórdia, exerce misericórdia. Exercer misericórdia, irmão. Eu acho que era isso que estava faltando aqueles religiosos aprenderem. E aí Jesus veio, e aí eles se sentiram tão incomodados com Jesus, ele fala assim, como ele pode ter misericórdia de uma prostituta, de um bêbado, de um mendigo, como ele pode querer estar perto dos beberrões, dos pecadores? Como pode esse homem? Afrontava a religiosidade. Então você quer ter um termômetro na sua vida de religiosidade ou de cristão verdadeiro, genuíno? Qual é o grau de misericórdia que você exerce? É aí que está. Porque seguir a Cristo é ser misericordioso como Cristo é. Seguir a Cristo é olhar para aquele que erra e falar, eu vou te ajudar a levantar. Não tentar pisar na cabeça e jogar mais para o fundo. Porque isso aí é religião que faz isso. É o religioso. É o que Jesus combateu. É o que Jesus foi contra. É o religioso que afunda. O cristão verdadeiro, ele traz de volta. Ele vai buscar para trazer de volta. Entenda uma coisa, ele não vai concordar com o que o outro fez. Mas em amor, aquele que é misericordioso, eu até escrevi isso aqui, eu vou ler. Misericordioso, esses são os irmãos que exercem a misericórdia de forma bíblica. Eles conseguem entender e se colocar na dor do próximo, conseguem consolar através das escrituras e ainda aconselhar biblicamente. Então não é que você vai concordar com que errou, com que caiu, com que se afundou. Não, você não vai concordar. Mas você vai exercer misericórdia, você vai trazer de volta, você vai tirar os carrapichos, você vai aconselhar, aí, onde você caiu? Por que você caiu? Porque Paulo fala, ó, lembre de onde caiu, para que não caia de novo. E aí você vai, por que você caiu? Vamos corrigir isso? Vamos melhorar? Vamos mudar essa história? Vamos caminhar diferente agora? Agora eu vou estar mais perto. Então essa é a misericórdia. Não é? Também, né? Sabia que ia. Eu fico pensando, o pai do filho pródigo, se fosse eu e você recebendo a notícia dessa do filho, me dá a minha parte que eu quero ir embora. Como nós iríamos agir? Talvez nossa reação seria assim, vai, não volte nunca mais. Não seria talvez essa fala nossa? Não me considere mais teu pai. Será que não seria essa a nossa fala? A porta dessa casa está fechada para você. Mas o Pai, que é Deus, que Jesus aqui está representando da melhor forma possível, ele deixou a porta da reconciliação aberta, ele não fechou. Então, filhão, é isso que você quer? Vai. Vai. Será que o pai estava com raiva, com vontade de falar? Provavelmente. Será que o pai tinha vontade de dar-lhe uma sova no filho? Provavelmente. Mas ele exerceu misericórdia. Ele deixou a porta da reconciliação aberta. Será que se o pai falasse assim, ó, vai e não volta nunca mais, lá quando ele estava comendo a lavagem do porco, ele ia lembrar, falar assim, pô, pequei contra meu pai. Ele reconheceu que tinha pecado. Mas meu pai falou para eu não voltar mais. Você entende a diferença? Do coração cristão, cheio de misericórdia, e do coração religioso. Há uma diferença, irmão. Então, a porta da reconciliação para um cristão genuíno sempre tem que estar aberta. Ah, não, ó, eu não quero me reconciliar, eu não quero mais. Para mim, deu, já era. Então, algo está errado aí, irmão. Precisa ter uma reconciliação. Não estou falando que você vai ter que conviver, talvez, com alguém que fez mal para você, da mesma forma que você convivia. Mas reconciliar tem que haver. Aqui no coração tem que estar. Tem que estar. Não pode ter sentimentos ruins mais, quando eu olho, quando eu convivo. Óbvio que é um tempo, tá? Não estou falando que é do dia para a noite isso, mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque precisamos mostrar misericórdia. Amém? Tem gente que tem mais facilidade porque tem um dom de misericórdia. Mas o misericordioso precisa ser todos nós. Porque a montanha diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Né? Então a gente se acha digno de misericórdia, mas às vezes não acha que o outro é. Às vezes a gente quer misericórdia para as nossas falhas e juízo para a falha dos outros. Nós precisamos corrigir isso em nós.
que o Espírito Santo precisa vir nesse coração caído e pecador e me convencer, falar, você é religioso sim, você, o cara queria uma coca sim, você tem que ir lá dar uma coca para ele. Porque você está pensando não como eu, você está pensando com o seu coração pecador. Você está pensando com a sua mente pecadora, caída. Tem que pensar como eu penso. E aí é um ensinamento. Por isso que eu falo, irmão, ensinamento é até morrer. Até a gente velhinho, Deus vai estar ensinando a gente. E glória a Deus por isso também. Porque Ele não desiste, porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. E para encerrar aqui, que eu quero orar com você, eu quero ouvir um louvor com você, eu quero falar algo muito profundo aqui. Muito profundo. Que está lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Servir um ao outro, irmão, é o nosso chamado. Com o quê? Com o dom que eu tenho. Qual é o seu dom, Mainar? Receber bem as pessoas, glória a Deus, é isso aí que você vai fazer. Qual o seu dom? Não estou falando de cantar, estou falando do dom ordinário, do dia a dia. Não que você serve aqui na igreja no final de semana, não que você serve na igreja na quinta, mas o que você serve no dia a dia que você pode ser usado por Deus. Esse dom ordinário, irmão, glória a Deus. Talvez por isso que todo mundo vai na tua casa. É o dom, fazer o quê? Vai jogar fora? Não, Deus que deu, veio do alto. Então eu tenho que, o chamado, e eu tenho que responder. A resposta é, entra aí que vou te ouvir, vou te aconselhar. Biblicamente, às vezes vou ter que puxar a tua orelha. Mas quem tem dom, vai ser com amor. Amém? E aí, irmão, para encerrar de verdade agora, em momentos de grande alegria ou de profunda tristeza, é melhor agirmos como diz Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmão, esse é o maior. Então, se você tem o dom de ensinar, não se sinta superior. Não sinta qualquer momento de dificuldade do outro, você tem que trazer o ensinamento. Não, às vezes eu só tenho que chorar com quem está chorando e alegrar com quem se alegra. Sabe, irmão, tem pessoas que talvez você até já conviveu, ou talvez você já até foi assim, e talvez se você e você precisa se corrigir disso. Tem pessoas, irmão, que não conseguem se alegrar quando a gente conta algo. Você já percebeu isso? Tinha uma pessoa no meu trabalho, essa pessoa saiu. Eu ia falar um negócio da minha filha, tipo assim, nossa, minha filha fez algo e tal. Ela tinha que contar algo da filha dela. Ela não conseguia se alegrar comigo. Aí eu comecei a perceber isso, eu parei, eu falei, não vou falar nada mais. Tipo, toda vez que eu ia falar algo, ela tinha que falar algo por cima, para se sentir melhor. Aí mas não tem a ver com ela, eu só queria, compartilhar algo que eu fiquei muito feliz que minha filha fez. E era, para se alegrar comigo. Tem vezes, irmão, que a gente só tem que se alegrar com quem se alegra, não é para a gente ter uma resposta ali. Às vezes a pessoa vai vir e vai falar, nossa, olha que legal que eu fiz. Eu também sei fazer. Não, não é isso. Não, que legal, glória a Deus. Que bênção que Deus está te usando. Aí, às vezes, a gente tem que ser melhor. Não, irmão. Isso aqui não é alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Isso não é considerar o outro maior. Isso é um coração egoísta, que só quer estar por cima das coisas. Então, se alegre com a alegria do outro. Se alegre. Se alegre. Outro dia, uma pessoa recebeu uma promoção lá, e eu estava na cozinha, e a moça falou assim, eu fiquei 5 anos aqui para conseguir promoção. Tem 3 meses e já tem uma promoção aí. Aí eu olhei e falei, glória a Deus, você tinha que se alegrar, que as coisas evoluíram. Não é mais arcaico como era quando você entrou. É simples, irmão. Porque eu me ferrei, eu vou querer que minha filha... Jesus! Porque foi difícil para mim, eu vou querer que tudo seja difícil para minha filha? Porque para mim demorou, eu vou querer que para o outro demore também? Isso é vingança, isso é egoísmo. Não, glória a Deus que você conseguiu, aleluia. Porque quando você se alegra, irmão, com você vai começando a acontecer também. As coisas vão acontecer porque Deus está com a gente, irmão. Deus está com a gente. Então, se não foi, foi para o outro, glória a Deus, dá um glória a Deus, se alegra, ora, fala, Senhor, abençoa o outro. Se talvez lá dentro, porque às vezes pode acontecer, aquele
sentimento. Caramba, podia ser para mim. Porque às vezes vem, não vem? Fala a verdade, não vem, irmão? Nós somos um coração pecador e uma mente caída. Entenda isso. Às vezes vem. Seja honesto, sincero com Deus. Deus, caramba, mas eu quero me alegrar, Deus. Porque é bênção, glória a Deus, vai ser bênção para a família dela, vai ser bênção para ele, vai ser bênção para essa pessoa, glória a Deus. Mas, Senhor, olhe para mim também, eu também estou precisando. Né? Seja sincero com Deus. Seja sincero, irmão. Mas aprenda, exercite te alegrar com as pessoas. É tão excelente isso, irmão. É tão bom ver as pessoas. Sabe, eu falo para os meus meninos aqui, quando eu fiz uma reunião com eles no sábado aí, né? Fiz uma reunião, irmão, foi dura a reunião, não foi? Foi dura a reunião. A reunião com os meus discípulos é assim, mas tudo. Já aí não foi. Perdeu que não, né? Não foi apertado lá, né? Aí depois eu fiz um churrasquinho para eles ficar alegre lá. Mas, irmão, eu falei para eles, sabe qual é a minha alegria, irmão? É vocês ser melhor que eu. A minha alegria é o dia que, quando eu olhar e falar assim, rapaz, ficou melhor que eu. Aí meu serviço foi bem feito. É porque vocês são flecha, eu quero que vocês vão mais longe do que eu fui. Flecha é isso. Flecha é querer que a pessoa, sabe, a flecha vai onde o arqueiro não consegue ir. E vocês vão, eu creio que eles vão. Eu creio que eles vão. Às vezes uns estão com algumas dificuldades, mas glória a Deus. A gente vai afiando, uma hora a gente vai lançar. E eles vão chegar mais longe, eu creio nisso. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma. E não vão ser igual a mim. Que se for igual a mim, eu já perdi. Eu quero que você seja melhor. Vai ser melhor, vai conquistar mais, e glória a Deus por isso, irmão. E é assim, sabe? E essa alegria tem que estar no nosso coração, irmão. Porque nós vivemos por um reino, entende? E se você for melhor, quem vai ser beneficiado vai ser o reino. E o reino sendo beneficiado, glória a Deus, nosso Pai está sendo beneficiado com isso. Aleluia, irmão. Então se alegre, esse é o chamado. Você entendeu? E o dom que você tem é diferente do dom que o outro tem. O dom que o outro tem talvez vai levar ele por um outro caminho que é diferente do seu. E tudo bem. Glória a Deus por isso. Nós vamos juntos. Aleluia. Vocês conseguiram captar aí, irmão? Entrou aí no seu coração? Então, amanhã, quando você acordar, você vai falar, Senhor, eu sei que eu tenho um chamado. Me ajude a exercê-lo. Não é para um dia. É para hoje, é para agora. É o chamado do dia a dia. E esse dom está aí. Esse dom está aí. Olha para a sua mão aí agora. Talvez essa mão faz um bolo sensacional. Talvez limpa bem demais. Conserta um sapato bem. Aleluia. Né? Essa mão aí faz tantas coisas boas. E essas coisas boas é o seu chamado, irmão. É o seu chamado. Então não espere um dia. Um dia Deus vai te levar a algo maior. Eu tenho certeza disso. Mas hoje já tem um chamado aí. Sim ou não? Alguém vai sair daqui sem um chamado? Não. Todos aqui têm um chamado na sua mão. Amém? Seja sentar e ouvir alguém. É um chamado de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida.